Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, livro fácil de encontrar. Queridos, essa temática que eu vou compartilhar hoje é uma temática muito séria, que mexe comigo. Toda vez que eu leio esse texto, eu sempre me emociono em casa, na preparação. Já devo ter pregado esse texto umas 15 a 20 vezes, mais ou menos, ou mais. Mas quando eu estava preparando um esboço hoje, trabalhando nele, queridos, estava de um tempo já que eu estava meditando, passei o dia todo martelando e foi a mais difícil de todas, dessas 30, engraçado, né? A lógica é, depois de você pregar um texto várias vezes, você ter mais facilidade na elaboração do esboço, mas dessa vez não foi, não. Eu vou fazer algo que eu faço algumas vezes, não muito comum no domingo, mas eu vou fazer dessa vez. Eu vou dividir o ensino a partir desse texto, capítulo 37, em uns 3 ou 4 ministrações, mais ou menos, em umas 3 ou 4 ministrações. Então hoje eu vou trazer um conteúdo, na terça-feira um outro conteúdo também. Talvez possivelmente eu conclua nas terças-feiras. Não sei se necessariamente no domingo à noite, mas eu quero trazer algo aqui. Vamos iniciar em parte o que eu vou compartilhar. Ele se completa, não vai ficar em aberto o ensino. Algo consistente já vai ser ministrado, já vai ser abençoador, mas com essa infinitude da Bíblia, você vai ficar um pouco mais. São 13 capítulos destinados aproximadamente a falar desse personagem, amém, queridos? Já pensou 13 capítulos da Bíblia envolvendo ali a história de um personagem? Mostra que é uma história importante, né? Um personagem importante, é um ensino relevante para ser compartilhado, para nós meditarmos a respeito. É uma história, de uma certa forma, triste, que tem um final feliz. A gente pode focar no final feliz, a gente pode focar na parte triste, ou pode focar nos dois. Vamos desenvolvendo ali, fazendo considerações. E o bom, queridos, é que a Bíblia, ela é linda, a Bíblia, ela é maravilhosa. A gente se põe a meditar nela, com o coração aberto, coração sincero, e vai fluindo verdades dela, que vão de encontro ao nosso coração, e vão nos abençoando, vão nos inspirando. A gente encontra correspondência tão incrível assim com os nossos dias de hoje, respostas para os nossos dias de hoje, porquanto que esse Deus tremendo de 3.400 anos atrás, que operou ali atrás, mais de 3.400 no caso, que operou lá atrás, ele é real e ele continua agindo no nosso meio hoje, nas nossas vidas hoje, abençoando nossas vidas hoje, acessível a cada um de nós hoje. 37, versículo 1, Jacó habitou na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro. Esta é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com os seus irmãos. Ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e contava ao pai a má fama deles. Ora, Israel gostava mais de José do que de qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice. Por isso, mandou fazer para ele uma túnica longa. Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Certa vez, José teve um sonho e quando o contou a seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ouçam o sonho que tive, disse-lhes. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos lhe disseram: então você vai reinar sobre nós, quer dizer que você vai nos governar. E o odiaram ainda mais do que era, ainda mais era, queridos, e os odiaram ainda mais por causa do sonho e do que tinha dito.
Depois teve outro sonho e contou a seus irmãos: tive outro sonho, e dessa vez a lua e as 11 estrelas se curvaram diante de mim. Quando contou ao pai e aos irmãos, o pai o repreendeu e lhe disse: que sonho foi esse que você teve? Será que eu, sua mãe e seus irmãos viremos a nos curvar ante o chão diante de vocês? Assim seus irmãos tiveram ciúmes dele. O pai, no entanto, refletia naquilo. Você pode fechar os olhos um pouquinho. Eu queria que você pedisse a Deus para abençoar a sua vida nesse domingo, para que agora, nesse momento da palavra, você pudesse ouvir a voz do Senhor e ser alcançado pela palavra, pelo Espírito do Senhor. Sim, Deus, tua palavra está diante de nós. Sabe, Deus, quando o tempo passa e a gente espera cada vez menos de homens, quando homens nos decepcionam e nos desiludem, mas, Senhor, quanto a Ti e a Tua palavra podemos esperar, quanto a Teu Espírito Santo podemos esperar coisas maravilhosas, e nossos corações estão abertos para Ti, para o que Tu tens para nós hoje. Fala-nos, ó Deus, queremos Te ouvir, queremos Te obedecer, queremos Te viver em nossas vidas. Oramos em nome de Jesus. Amém. Eu estava pensando aqui no título da pregação. Posso falar de José do Egito como título, ou sobre o caminho na concretização dos sonhos de Deus na vida de um homem. A gente talvez fica melhor no Instagram, né, esse título, né, queridos? Que Deus tem sonhos para nós, mas até esses sonhos se realizarem, acontece um monte de coisa, né? Então fala desse monte de coisa que acontece aí na vida de José nesse meio do caminho. Filho de Raquel, a esposa preciosa de Jacó, que trabalhou 14 anos para poder tê-la como esposa. Jacó tinha um sentimento especial por José, e ele não escondia isso. Normalmente, queridos, a gente ama os filhos tudo do mesmo tanto, não é? Teoricamente, pelo menos, né? Quando o Christian nasceu, o Edward nasceu, meu segundo filho, eu fiquei um pouco mais poeta, e disse o seguinte, que com o nascimento do meu segundo filho, eu descobri um pouco do amor de Deus, da capacidade que Deus tem de amar mais de um filho, vários filhos inclusive, todos nós, né? Ficou bonita a poesia? Né? Deus, tanta gente, sim, Deus ama, todos nós. Só que Jacó, no caso, ele tinha um sentimento especial por José, a tal ponto de fazer uma roupa diferente para ele, de mangas talares, e colocar essa roupa especial nele. José transitava de um lado para o outro com essa roupa, e os irmãos não aceitavam isso, e ficavam com raiva de José. E José ainda era meio dedo duro. Quando os irmãos faziam as pataquadas dele, José ia lá e contava para o pai, e os irmãos levaram isso a sério. Os irmãos não levaram na brincadeira, não. Já tinha esse contexto da preferência de Jacó, e aí José aparece com 2 sonhos que não foram de José, foram os sonhos que Deus fez com que José tivesse na madrugada, enquanto dormia. Dos 11 feixes, se prostrando diante do feixe dele, das estrelas, o sol e a lua, reverenciando a José, deixando os irmãos ainda mais indignados dessa altivez, desse comportamento. Eles estavam com raiva de José, os irmãos com raiva do outro irmão. Só que essa raiva foi crescendo, ela foi se avolumando, ela foi se agigantando. Eu estive em Braslândia esse final de semana, e eu conversei com o Ailton, e ele é membro há muito tempo, e ele tem uma colega que é casado com uma pessoa que congregou na nossa igreja, e o irmão dele veio algumas vezes, e o outro irmão veio raramente. Isso me recorreu agora, falei com ele sábado em Braslândia. E um irmão matou o outro e tacou fogo no outro, queridos.
Isso lá em Brasília, isso tem mais ou menos uns 8 anos, ou 10 anos isso, mas história muito triste, chocou a cidade, e eu conhecia os 3 irmãos, um está morto, o outro está preso, e o outro está casado com a colega dessa pessoa. Para tentar ilustrar de alguma forma como um ódio entre irmãos, às vezes sem justificativa, pode se avolumar e chegar a esse patamar. Talvez no coração nosso, dos irmãos que aqui estão, não chegue ao patamar de alguém matar o outro e tacar fogo. Mas pode chegar num patamar de fazer muito mal e desgastar muito, e fazer com que a pessoa perca a comunhão com Deus. Se não ódio em relação ao irmão de sangue, em relação às pessoas com quem nós lidamos no dia a dia, no trabalho, pessoas as mais diversas. Não raro, queridos, pessoas de bem, como eu e você, temos que nos policiar por um sentimento amargo, ruim, que quer crescer em nosso coração, quanto a alguma pessoa que talvez nos fez o mal, ou alguma coisa, fizeram, como não tem justificativa para o ódio, para a maldade. Em determinada ocasião, Jacó pediu que José supervisionasse o trabalho dos filhos que estavam pastoreando ovelhas. Distante eles estavam. José vai até os irmãos, mas quando os irmãos o percebem vindo de longe, rilham os dentes e planejam uma morte súbita do irmão, matar o irmão. Rúben, o irmão mais velho, fala: não, vamos fazer isso não, o que é isso, vocês estão ficando doidos? Quando José chega, Rúben sugere colocar José num poço, tenta fazer isso de uma certa forma para aplacar ali o ânimo dos irmãos, para dar tempo dele projetar ali alguma saída para José e tudo mais. E Judá, o quarto filho ali de Lia, ele tem a seguinte ideia: vamos vender ele para os ismaelitas que estão vindo aí, vender como escravo, queridos. A escravidão, se existisse hoje, seria algo horrível. Imagina 3, 4 mil anos atrás, como é que era. E eles foram capazes disso. Rúben, na hora, tinha dado uma saída, quando voltou já tinham vendido e tudo mais. Olha, a tal ponto que chegou o ódio dos irmãos contra José. Nisso, José é vendido depois para os egípcios, vai para a casa de Potifar como um escravo comprado. Eu acredito que a grande maioria dos irmãos conhece a história aqui, que José posteriormente é bem sucedido na casa de Potifar. Ele cai numa casinha, assim, cai assim entre aspas, que a esposa de Potifar prepara para ele, levanta um falso contra ele é preso, vive um momento horrível de novo na prisão de Faraó, e depois de algum tempo, após desvendar os sonhos do Faraó, ele é alçado a uma posição de liderança proeminente no reino do Egito. E aí a vida dele muda da água para o vinho, ele experimenta uma grande prosperidade, ele se torna um governador do Egito. Algum tempo depois, seus irmãos vêm até o Egito em busca de comida. Ele se surpreende a ver os seus irmãos não o conhecem, ele reconhece os seus irmãos. Ele frita os irmãos um pouco na frigideira durante alguns dias, e depois se revela aos irmãos como irmão que ele era e tudo mais, e traz os seus familiares para ficarem no Egito. Resumindo a ópera aqui um pouco, para depois agora, a partir de agora, apresentar alguns detalhes mais pontuais aqui com os irmãos. Quem visse José como um filho favorito na infância, ainda o favorito do pai, poderia pensar que a vida reservava o melhor para ele, mas não foi bem assim. E com 17 anos ele se vê vendido como escravo para os ismaelitas, e a partir então privado de respeito, de honra, de uma boa alimentação, privado de sua família, dos seus pais, dos seus irmãos, porque não obstante os irmãos não gostarem de José, vemos que José gostava dos seus irmãos e prestigiou os seus irmãos futuramente. Irmãos, assim, eu precisaria de muitas palavras para ilustrar o quão desgastante e traumatizante foi para José
seria para alguém com 17 anos ser submetido a um cenário de escravidão, sendo traído pelos seus próprios irmãos, vendido pelos seus próprios irmãos. A gente poderia imaginar José no poço seco que estava enquanto os ismaelitas chegavam, gritando pelo amor de Deus, para que os seus irmãos parassem com isso e não fizessem isso com ele. A gente consegue imaginar José tendo as suas mãos amarradas pelos irmãos e sendo entregue para os ismaelitas. E José olhando para trás, pedindo misericórdia para os irmãos. E os irmãos com o coração duro, inerte, insensível ao clamor de José. José, então, vive um momento, a partir da sua adolescência, um momento absolutamente difícil, frustrante, doloroso. E aí é um ponto que eu quero compartilhar com os irmãos aqui, trazendo um pouco para as nossas vidas. Eu não posso dizer, queridos, que eu tive uma adolescência, uma juventude ruim. Eu tive pais e mães que me amaram, meus irmãos foram irmãos especiais, estão aqui até hoje. Mas eu sei que a minha história não é a mesma de todos os irmãos aqui da igreja. E eu sei que tem pessoas aqui que enfrentaram dificuldades terríveis na adolescência. Às vezes dificuldades do tipo alimentar, de não ter comida em casa. A Daiane, por exemplo, ela cuidou do pai dela muitíssimo até a morte. Mas o pai dela foi alcoólatra durante muitos anos. O que fez com que a adolescência e juventude dela, a infância, fosse uma juventude muito difícil. Então eu olho aqui para algumas pessoas que talvez tenham enfrentado uma juventude muito difícil. A irmã, acho que foi a Dora, compartilhou esses dias, ou foi a Ranete, de um curso de datilografia. Cadê a Dora? Está aí a Ranete, vocês viram? E ela estava lembrando, porque o paizinho, né, pastor Vilene, ele dava aula de datilografia e tudo, mas eu me pus, quando ela mandou aquele meme e tudo mais, aquela foto, eu pus a me lembrar de um período difícil, que eu não vivi. Meus pais viveram um período muito difícil, na Ceilândia, no começo e tudo mais. Então, assim, alguns de nós enfrentaram dificuldades muito grandes, às vezes com decepções. E falo aos irmãos assim, infelizmente, a maioria dos casos de abusos sexuais na infância e na juventude acontecem com parentes. Sabia disso, queridos? Essa informação muito dolorosa, sabia? A maioria dos casos de abuso, e são muitas pessoas, tá? Às vezes pensa que é 1, 2 ou 3, não, são muitos. O percentual de pessoas abusadas na infância, na juventude, é muito grande esse percentual. E muitas vezes parentes, pessoas, entre aspas, de confiança. E aí, essa traição, vindo de pessoas que nós confiávamos, vindo de pessoas, de familiares, ela se torna ainda mais dolorosa. Mas olho para José, alguém que superou as agressões, e que a despeito dos seus sofrimentos, ele não se tornou uma pessoa má, egoísta, uma pessoa incrédula, uma pessoa perversa. E isso é tremendo, sabe, queridos? Você perceber Deus agindo na vida de alguém e pegar pessoas que viveram períodos trágicos, pessoas que poderiam ser, teoricamente, tinham autorização para serem os rebeldes, os revoltados, e ao invés de se tornarem essas pessoas, se tornam distintos homens de Deus, se tornam distintas mulheres de Deus. E eu queria que essa palavra, nesse ponto, se aplicasse aos que estão aqui. Que esse mesmo Deus e Espírito Santo que agiu na vida de José, que trouxe cura para o seu coração, que trouxe estabilidade, que lhe abençoou, lhe dirigiu, esteja também abençoando os que aqui estão, para que ao invés de você ficar olhando para as traições e para as amarguras do passado, você possa, com a bênção do Senhor, olhar para frente, porque a bênção do Senhor na tua vida envolve algo que está para frente e nós não estarmos amarrados ao passado. Agora, apesar de José ter passado isso, com 17 anos começa ali
ali aquela trama terrível, aquele filme terrível, vemos que desde jovem ele foi alguém de um relacionamento com Deus. E o fato, ele sabe a diferença. E aqui traz algo muito nobre, que eu considero muito importante nós refletirmos sobre como anda o nosso relacionamento com Deus e como termos um relacionamento com Deus é absolutamente importante para nos ajudar a superar todos esses dilemas que enfrentamos. Com 17 anos tirado de sua casa, mas ele não abandonou a sua fé, não apostatou da sua fé, não abandonou o seu Deus, porquanto ele tinha profundas convicções quanto a isso. De alguma forma, Jacó, não tem um Deus de Abraão, Isaac, Jacó e José. De alguma forma, Jacó conseguiu transmitir para José a existência de um Deus maravilhoso, mas que José não apenas acreditasse na existência de um Deus, mas de um Deus real, que interage com seus filhos, um Deus soberano, que faz as coisas acontecerem. Foram fundamentais para mantê-lo firme nesse caminho. Irmãos, e eu posso falar de duas coisas essa noite. Eu posso falar de sentimentos e posso falar de convicções. Eu posso falar de convicções. A igreja, querendo ou não, é um lugar de sentimentos. É um lugar que nós sentimos, que temos sensações, sentimentos bons, inclusive, experiências maravilhosas. E eu desejo muito que todos os irmãos tenham experiências com Deus, tenham os melhores sentimentos aqui nesse lugar. Mas eu ainda penso que sentimentos por sentimentos são uma base frágil para fincarmos a nossa fé. Enquanto que firmes convicções, sim, são bases sólidas para isso. Quando Hebreus fala-se sobre fé, o que é fé? Não é o sentir. Fé é certeza, a convicção quanto a fatos que nós não estamos vendo. Porque vai ter uma hora que nós não vamos ver nada, que o que a gente vê está dizendo uma coisa, o que a gente sente está dizendo outra coisa, mas mesmo assim a gente vai optar por crer, e foi o que José fez, ele creu, ele teve convicções, quanto ao seu Deus, sendo um adolescente de 17 anos, convicto. E você conhece assim, algum adolescente assim, de 17 anos, com convicções absolutas quanto à sua fé? Eu, com 17 anos, estudava história, disciplina de história na Universidade de Brasília, num contexto de muita gente ateu e ateia e à toa. Mas, queridos, eu tinha discussões de teologia com meus colegas lá à época, e assim, eles tinham argumentos muito interessantes e tudo mais, eu buscava suplantar ali e tudo mais, alguns eu conseguia, outros eu tinha dificuldade, não é obrigado você saber de tudo, você não tem uma resposta para tudo, até hoje eu não tenho vergonha de dizer isso. Mas, queridos, desde a minha adolescência eu tinha uma convicção tão grande quanto a pessoa de Cristo Jesus, quanto à sua existência, quanto ao seu poder, quanto à sua presença. E aqui eu trago um tema de oração aqui para nós, principalmente para os pais que estão aqui, nós orarmos, para que os nossos adolescentes, à semelhança de José, tenham firmes convicções quanto ao Deus que nós servimos, para que quando eles enfrentem os dilemas, seja um dilema na UNB, seja um dilema de decepção, de frustração com os irmãos ou com quem quer que seja, eles continuem com a sólida base que lhes permite manter-se firmes no caminho do Senhor. Amém? Vocês consideram isso importante, queridos? Você tem essa preocupação? Agora, às vezes eu tenho um segundo de cobrança dos adolescentes. Será que vemos essas convicções nos nossos adolescentes? Mas será que nossos adolescentes veem essa convicção em nós? Então, é importante que nós sejamos também exemplo para os nossos filhos.
Interessante quando nós vemos essa apresentação, Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Ah, quer dizer que tu é Deus do meu pai? Não, se tu for o Deus do meu pai, eu não quero não, porque meu pai era um estúpido, batia na minha mãe, era uma pessoa horrível. Se tu é o Deus do meu pai, eu não quero. Ou então, é o Deus do meu pai, então do Deus do meu pai eu quero. Meu pai não era uma pessoa de muita letra, nem era uma pessoa de muita instrução, não. Mas a fé que ele tinha era uma coisa sensacional. E eu quero essa mesma fé do meu pai. Quando eu olho para esse texto, para a vida de Jacó, são tantas coisas maravilhosas que a gente pode abstrair aqui, olhando para a palavra, olhando para as nossas vidas. E Deus, quando José tem aquele sonho, dos feixes dos irmãos se dobrando diante do feixe dele, e da mesma forma também as estrelas, o sol e a lua, seus pais e seus irmãos ali o reverenciando, era uma prévia do que ele viveria cerca de 20 anos depois. Cerca de 20 anos depois, quando ele se torna ali um governador do Egito, ele salva o Egito e toda aquela região de uma grande fome, a partir da revelação ali da necessidade de guardar 20% do que seria colhido ali no tempo de vacas gordas e tudo mais. Era uma prévia, aquele sonho que ele havia tido e compartilhado com os irmãos, havia sido uma revelação divina para ele. Não era ele que tinha dormido pensando em sonhar aquele sonho. E normalmente isso não acontece, queridos. Se bem que já aconteceu comigo. Teve um dia que eu sonhei, acordei no meio do sonho e queria saber o final do sonho. E eu tentei dormir para acompanhar o final. Isso já aconteceu com alguém, queridos? Levanta a mão, por favor. Só para não pensar que eu sou o único doido que tem aqui nesse lugar. Tem mais doido aqui. E quando a gente sonha achando dinheiro e quando acorda era só um sonho também. Vamos voltar para a palavra. Aquele sonho não foi de autoria de José, foi um sonho de Deus para ele. E é interessante isso, essa questão da autoria do sonho, porque existem um sonho, assim, ou projetos, ou realizações para a sua vida, que a origem está em você, que talvez seja algo bem pessoal e seu, e Deus respeita isso, tá, queridos? Mas existem algumas coisas para acontecer na sua vida que são projetos do Senhor e não necessariamente algo seu. Tem hora que Deus faz isso, sim, na vida de todos nós. Às vezes a gente até queria que fosse diferente, mas Deus projeta algo para você, e aí entra um desafio muito grande, que é tentar distinguir, conhecer o que é sonho nosso, o que é sonho de Deus, e como implementar esse sonho de Deus em nossas vidas. Eu vou falar de um sonho de Deus que foi sonho meu, que se implementou na minha vida, que eu e Deus sonhamos juntos. Eu tinha 21 anos, queridos, solitário, a alma mais triste da terra, porquanto que eu não tinha ninguém ao meu lado. Eu passava na rua, via um pombo e do lado uma pomba. Eu passava do outro lado, via um pardal e do outro lado uma pardoa. E eu solitário. E eu orei a Deus, falei: Deus, me dá uma esposa, Senhor. Irmãos, não tentem isso em casa. Mas do dia que eu conheci a Daine para o dia que eu casei foram 3 meses. Você acredita nisso? Foi uma coisa, não tente isso, é coisa só profissionais, devidamente habilitados, certificados, podem fazer um negócio desse. Mas que coisa maravilhosa. Deus tinha um sonho, eu tinha um sonho, eu sei que Deus estava no meio, que não tem condição não. Já vamos aí para 20 anos de casados, queridos. Tá. E depois o Guaraci falou que eu atirei isso em casa. Mas qual o ponto que eu quero dizer? Que nós oremos: Senhor, Tu tens plano para a minha vida? Tu tem projeto? Me ajuda, Senhor, a entender. Eu queria que de uma certa forma você saísse daqui essa noite com uma disposição de dizer sim para Deus, dizer: Senhor, eu quero que o Teu projeto aconteça na minha vida. Então, nesse ponto específico, são 2 coisas que eu quero falar. Deus tem planos para a sua vida, sim, um plano individual, específico para você, algo para acontecer na sua vida, mas Deus, Ele também respeita você, e Ele também se preocupa com os desejos do seu coração. Então eu tenho essa palavra para você,
Para você não imaginar que pelo fato do pastor falar dos sonhos das vontades do Senhor, quer dizer que o sonho de Deus para todo mundo é que todo mundo seja missionário lá em Guiné-Bissau, passando necessidade, morrendo de fome. Para alguns sim, para outros não. Mas a vontade do Senhor, como a palavra de Deus diz, Romanos 12:2, ela é boa, perfeita e agradável. Então vale a pena você dizer assim, e um culto como esse, um momento como esse, é um momento da gente dizer: Senhor, me alinha à tua vontade. Eu posso até te fazer essa pergunta. Você pode responder para si mesmo, sinceramente. Você sente que hoje você está fazendo a vontade de Deus? Você sente que a forma como você está vivendo a sua vida tem agradado a Deus? Você está sonhando o sonho de Deus? Ou será que nós queremos a igreja só para Deus realizar os nossos sonhos? Só para Deus nos prosperar, nos dar emprego bom, muito dinheiro, muita saúde. Mas vem cá, e os sonhos de Deus para você, para a sua vida? Isso não pesa? Isso não interessa? Talvez você possa dizer: pastor, a minha vida até agora, pastor, foi só eu e os meus sonhos. Mas hoje, pastor, isso faz sentido o que o pastor está falando. Porque eu sinto que eu tenho que me alinhar à vontade de Deus. Que até então eu estava fazendo as minhas coisas, resolvendo os meus problemas, tudo era eu. Mas agora eu quero colocar um D e um S. Um D antes do eu e um S depois do eu. Deus, eu quero colocar Deus na minha vida, para que eu possa, Senhor, pastor, começar a alinhar as coisas. Então esse é um tema de oração para todos nós aqui. Senhor, me ajuda a colocar as coisas no lugar. Porque não é só estar bem, ou estar rico, ou estar confortável, vivendo o momento de ouro da sua juventude, mas é de fato estar alinhado à vontade do Senhor. Isso é até difícil eu falar, porque se eu tenho aqui 120 pessoas, Deus tem algo próprio para cada um aqui. Aí eu posso começar a ilustrar aqui N possibilidades diferentes para fim de ilustração, mas tomaria muito tempo. Mas o que eu oro? É para que o Espírito Santo, individualmente, sussurre no coração de cada um. Agora, quando você sentir as coisas se encaixando e Deus conduzindo, que normalmente, queridos, a vontade dele na tua vida vem acompanhada de confirmações, tá? Ela vem acompanhada de confirmações, não uma fala isolada. Vem confirmação com a palavra, confirmação com pessoas, confirmações com situações. E aí, eu oro: Deus, Senhor, dá-me um coração sensível à voz do Senhor. Repita assim comigo: Senhor Jesus, me dá um coração sensível à sua voz. Amém, queridos. Esse deve ser tema de nossa oração. Agora, se Deus revela um sonho para José, aquele não era um sonho de cumprimento no curto prazo, era um sonho de longo prazo. E aí nisso daí envolvia esperar, perseverar, crer. Querido, esse sonho de longo prazo quebra a gente, quebra no meio, porque a gente quer que as coisas aconteçam rápido, a gente quer que as coisas se resolvam logo, mas tem coisa que demanda tempo, que demanda anos, e foi o que aconteceu com José aqui. Será que nunca aconteceu essa cena de desespero? Vou até afastar o microfone assim, de você gritar: até quando eu vou ficar nessa vida? Até quando vai ser isso? Nunca vou superar isso. Nunca, já estão tantos anos. Assim, um desespero meio genérico assim, mas algumas coisas vão demorar anos de fato. Às vezes a gente sofre também por rebeldia, tá, queridos? Não é todo caso que é plano de Deus demorar, não. Às vezes demora porque a pessoa está rebelde. Mas tem coisa que vai demorar mesmo, e é sempre desafiador a figura da espera. Se você, pastor, eu consigo esperar 50 anos com muita tranquilidade. Irmão, então você vai vir fazer um curso aqui na igreja, para a gente, porque eu mesmo preciso fazer esse curso também, porque tem coisa que a gente... Irmãos, eu tenho promessas do Senhor para a minha vida aí, que não se cumpriu ainda não, e eu estou esperançoso ainda, e tem hora que parece que está mais difícil ainda, e tal, mas nesse meio do caminho, não obstante parecer demorar, só 20 anos, José não deveria enganar, não deveria mentir, não deveria trapacear, não deveria furtar.
Então tem isso também, porque não raro a gente quer pegar o jeitinho brasileiro para encurtar a vontade do Senhor para as nossas vidas e fazermos gambiarra. Mas o tempo de Deus é o melhor tempo, é o tempo certo. E nesse interim, José age como? Beleza, né? Foi vendido como escravo, se tornou um escravo, foi para a casa de Potifar, depois no presídio e depois como governador do Egito. Pelo menos nesses 3 contextos, ele agiu sempre com honestidade e dedicação. Se eu vou pregar para a igreja hoje sobre José do Egito, se eu posso falar aqui que Deus muda a sua situação completamente, da água para o vinho e te faz sentar entre os príncipes, e Ele faz, e Ele tem esse poder, mas eu me sinto como pastor desse rebanho, responsável por dizer, Deus faz isso sim, mas fez isso na vida de um José que era honesto, dedicado e trabalhador. Os irmãos conseguem ver uma conexão nisso, queridos? Porque não raro há um discurso religioso que quer desvincular as bênçãos de uma vida correta. Está certo que Deus pode abençoar a gente com inúmeras bênçãos, e Ele o faz, e não é por obras, há que se dizer, pela gracinha, salvação pela graça e tudo mais. Mas o Senhor espera do povo dele caráter. E o problema maior da igreja hoje em dia não é falta de bênção na vida do povo, não é falta de caráter, queridos. Se o evangelho, a comunidade evangélica hoje no Brasil, pela primeira vez a curva de crescimento desacelerou, segundo os dados do IBGE, não é por falta de bênçãos espirituais, não é por falta de caráter do povo. Quantas decepções as mais diversas das figuras religiosas. E aí, olho para esse texto e tenho que incentivar. Olharmos para José como alguém que, sendo escravo na casa de Potifar, ele poderia desperdiçar a água, ele poderia desperdiçar o material, ele poderia dar nó cego, ele poderia dar perdido, ele poderia ficar escondido no estoque durante 2 horas sem ninguém ver ele, esperando o tempo passar. Ele poderia ser um péssimo funcionário, afinal de contas nem funcionário era escravo, trabalhava de graça. Mas essa não foi a postura dele, mas foi a postura de alguém dedicado, esforçado. E olhando para a Bíblia, olhando para esse texto, olhando para esse público, eu tenho que incentivar isso a nós, aos nossos filhos, à nossa juventude, aos nossos mais velhos. E quando ele estava lá na prisão, revoltado que podia estar, porque foi traído agora pela esposa de Potifar, ele, mesmo tendo ele feito tudo certinho, foi acabar na prisão mais uma vez, injustamente, e lá na prisão ele se torna um classificado, ganha a confiança do carcereiro e se torna ali o chefe dos presos. Talvez agora com condições de trabalho melhor e que os outros presos. Não, cumpriu a pena. O carcereiro-chefe lá, chefe da guarda, confiava nele, alguém de confiança. Irmãos, então, ao mesmo tempo que eu me sinto responsável por incentivar os irmãos a confiarem no Deus poderoso que realiza milagres, eu me sinto igualmente responsável por ensinar esse rebanho do nosso dever de sermos honestos, dedicados e agirmos corretamente em tudo aquilo que nós fizermos. Os irmãos concordam? Os irmãos entendem? Amém, queridos? Onde José trabalhou, prosperou. O órgão que ele ia trabalhar, o órgão prosperava. Quando ele estava no departamento dos presídios, lá no CESIP, prosperava, era organizado, trabalhava corretamente. Depois, quando ele estava lá no departamento de obra, lá dava certo também. Quando ele foi lá para a gestão, lá para o RH, onde ele foi, no estoque, estava dando certo, prosperava. E tudo ele reconhecia o Senhor como fonte das suas bênçãos. No seu trabalho, ele era sal da terra e era a luz do mundo. Assim é um homem de Deus. Você conhece um homem de Deus, queridos? De verdade, olhe para cá. Você não conhece um homem de Deus, não é aqui no púlpito não, tá? Aqui a pessoa pode se fantasiar, aqui ele pode interpretar um personagem com muita facilidade. E o povo é cada vez mais especialista nisso. Você conhece o homem de Deus, é na hora comercial, é de segunda a sexta.
No cotidiano. No cotidiano. E eu coloquei aqui o melhor título que você pode receber de homem de Deus. Não é quando alguém dá depois de ouvir uma pregação sua, mas quando um colega seu que não é crente, um colega de trabalho que não é crente, diz que você é um homem de Deus, que você é uma mulher de Deus. Isso falaram de José, perceberam isso. Potifar percebia isso em José, tanto Potifar como nos outros, como o carcereiro-chefe também, viram a diferença que José estava fazendo no lugar onde ele estava. Homem de Deus no cotidiano. Essa é uma outra frase-chave aqui também, aqui. Ser homem de Deus no cotidiano. Capítulo 39, versículo 4, fala que Potifar confiou nele, e à medida que as pessoas confiam em você, elas te entregam algo, e aí eu poetizo aqui um pouco, e falo também que te entregarão corações também. As pessoas, ao perceberem homens e mulheres de Deus, mais que o comum, eles se aproximam e se abrem para você, e entregam um coração para você. E às vezes você nem quer receber tanto coração, mas eles aparecem e te percebem, e vão lá, e buscam um minutinho, uma janelinha do seu tempo, da sua vida, e abrem o coração e te entregam. E a Bíblia fala que o que ganha almas é sábio. Eu faço esse paralelo com esses corações que você ganha. E quando isso acontece, é muito importante responsabilidade de sua parte. Quando Deus vai te confiando pessoas, vai te confiando corações, e você pegar esses corações e ter zelo com esses corações, com essas vidas que o Senhor te confia. Agora, a bênção na vida de José sempre foi transbordante. Transbordante porque abençoava outras pessoas. E ele foi pobre, foi escravo, foi longe, viveu um período longe da família, mas nem por isso José era um derrotado. E aqui eu quero trabalhar um conceito muito importante com os irmãos. É muito importante que a gente compreenda bem, queridos, o que é vitória e o que é derrota. Hoje em dia existe uma acepção muito capitalista do que é vitória e do que é derrota. Você vê o pessoal dizendo: fulano venceu na vida. O que significa que alguém venceu na vida? Que ganhou dinheiro? Não é? Que ganhou dinheiro. Não importa se o cara é um mau caráter, se está no 3º, 4º, 5º casamento, se é um péssimo pai, venceu na vida, na ótica capitalista. E essa visão tem sido trazida para dentro da igreja também, onde a bênção, se não resultar em prosperidade financeira, não é bem, está errado, é porque você tem que ofertar mais, é porque você não está tendo fé o suficiente e tudo mais. Agora eu digo aos irmãos, mesmo pessoas fiéis ficam doentes, enfrentam prejuízos financeiros, limitações financeiras, problemas. E posso falar dos grandes homens de Deus que eu conheci, pastores, não morreram ricos, morreram pobres até, ou com pouco recurso, uma casinha e algo um pouco mais, mas não morreram milionários. E não raro tem sido trazido para um ambiente de igreja essa visão que, se você não estiver nadando de braçada, está errado, você não é abençoado. E existem pessoas que são pobrezinhas financeiramente, moram de aluguel, até pagam aluguel com sofrimento, mas são pessoas extremamente abençoadas por Deus, pessoas de caráter, pessoas cheias do Espírito Santo, cuidadas pelo Senhor, úteis nas mãos do Senhor, como José era. Porque normalmente a gente quer viver os dias de palácio com muita prosperidade governando o Egito, mas às vezes a gente nem vai viver isso como José viveu. Vamos viver um momento de escassez, ou no presídio, ou trabalhando na casa de Potifar e tudo mais, ou cuidando das ovelhas do pai, mas ali com fé, com caráter, com dedicação, e ali vitoriosos. Porque a nossa vitória, a sua vitória, a vitória que a Igreja Batista prega, ela ocorreu quando Jesus morreu na cruz por você.
e por mim. A nossa vitória, a nossa grande bênção, foi quando todos os nossos pecados, que eram terríveis, foram perdoados pelo derramar do sangue de Jesus Cristo. Isso é a grande vitória, esse é o grande sucesso, a morte e ressurreição de Jesus Cristo. E quando a gente olha para José, nós não vemos lamentações em sua história, ou ele culpando os outros. E aqui já vou para o finalzinho da palavra já. Mais 5 minutinhos aqui, eu creio que eu encerro. Tá certo, mas teve um momento que o faraó teve um sonho, que ninguém conseguia interpretar. Vacas gordas vinham do Nilo, vacas magras saíam também, comiam as gordas, espigas, 7 espigas gordas, 7 espigas mirradas, comiam as espigas. As vacas eu ainda consegui enxergar, vaca comendo a outra, mas a espiga comendo a outra eu já não consegui bem. Mas comer, o faraó ficou perturbado. E aí o copeiro bateu, caramba, esqueci, hoje eu pequei, hoje eu reconheço o meu pecado. Faraó, tem um cara que vai conseguir. Ele falou, aconteceu. Ele era o chefe lá ele era preso, mas ele estava lá no presídio, ele cuidava lá de todo mundo, um cara correto, tinha tempo já que ele estava lá, mas um cara muito correto, sabe, você via que o cara era um homem de Deus, faraó. Faraó, pode chamar ele aqui, que certeza que ele vai entender esse sonho aí. Faraó, então chama ele lá rápido. Chamaram rapidamente José, barbearam ele, colocaram ele diante do faraó, e faraó conta a história, conta os sonhos para José, e José ouve os sonhos. E aí começa a interpretar. Faraó, você não teve 2 sonhos, você só teve um sonho só. Os 2 sonhos são um só. Aí ele já começou, essa interpretação já foi curiosa desde o começo. E ali José começa, pá. Deus te revelou, faraó, o que ele vai fazer aqui nessa toda essa região aqui, ó. Essas 7 vacas são 7 anos de prosperidade, que serão sucedidos de 7 anos de escassez. Mas não é só isso. Você tem que escolher um homem sábio para cuidar disso daqui e colher 20% de tudo que entrar durante esse período de abundância. E então você vai ter um repositório ali, celeiros para passar por esses 7 anos de dificuldade. E faraó, na hora que ele estava ouvindo ali José falando aquelas coisas, caramba, é isso mesmo. Na hora, faraó tinha certeza, convicção, quem não teve dúvida mais. E quando Deus fala através de alguém, e quando o homem de Deus chega na hora certa, com a palavra certa, e se encaixa tudo direitinho, e Deus faz a obra e confirma, isso é tremendo, é ou não é? Faraó não teve dúvida. Por isso, quando a gente vai pregar, vai falar, quando a gente vai ir, precisamos tanto da direção do Senhor para termos essa palavra oportuna, direta do trono. E Faraó falou, não vou nem procurar a gente não, esse cara aí, pelo que todo mundo já me disse aí, e pelo que eu vi, pelo testemunho, esse é o homem de Deus, ele é a voz de Deus aqui. Foi perceptível para Faraó que José era essa pessoa diferenciada, mas assim, não foi só talento de José não, foi plano de Deus, para que você não obstante você ser uma pessoa dedicada, esforçada e talentosa, e isso é muito bom que todos nós tenhamos esses dotes, mas queridos, o diferencial no frigir dos ovos, em última análise, é a presença do Senhor, é a vontade do Senhor, é Deus dando a ordem que sim, Deus dando a ordem que não, a mão poderosa, a vontade soberana dele. E José reconhece nisso tudo, e aí ele se tornou governador. Resumindo a história, queridos, e aí ele vive um momento áureo. Então aquele momento de grande sofrimento, ele de uma certa forma é vencido, e agora ele tem algo melhor financeiramente, socialmente, mas por dentro dele ele já tinha a convicção de Deus com ele, Deus presente, só confirmou o que ele já estava vivendo. Então Deus ele não descobriu Deus naquela ocasião, José não descobriu Deus naquela ocasião, Deus já existia, já era presente na vida dele, e houve uma confirmação, a sucessão de fatos, da conexão dele com Deus. E lá na frente ele se encontra com os irmãos,
Eu vou falar sobre isso em outra ocasião, especificamente dessa relação de José com os irmãos dele, essa conectividade aí de agressão, de ofensa, de perdão, de cura, de uma cura que demandou anos, que demandou tempo, vai ficar para uma outra ocasião. Mas eu quero convidar você a se colocar em pé agora, e eu quero fazer uma oração com você. A oração agora é importantíssima, queridos. E eu queria que você fechasse os olhos, e eu queria que você orasse a palavra. Tem até esse conceito que eu tenho que explicar mais vezes aos irmãos aqui na igreja, sobre orar a palavra. Você pode ler um texto, e depois da leitura do texto, você orar especificamente aquela temática do texto, aquilo que chamou a atenção no texto. Então eu queria orar a palavra com você agora, isso que foi ministrado, a palavra do Senhor. Que aqui diferentes pessoas são alcançadas de diferentes formas pela palavra, e eu quero que você feche os olhos e você ore comigo agora com fé, em nome de Jesus, a respeito do que nos foi ministrado, Pai amado, Pai querido, Pai celeste, oro por mim e pelos meus irmãos que aqui estão, Senhor. Oro por aquele que na adolescência, na juventude, foi machucado, foi ferido, mas que hoje está aqui de pé firme, Senhor. Onde nós fazemos não necessariamente uma oração de lamento, mas até uma oração de gratidão, Senhor, porque se estamos firmes aqui hoje é porque Tu nos firmou, porque Tu nos segurou em nossa mão. Então, se não, Senhor, uma oração de reconhecimento, e nós a fazemos essa noite. E da mesma forma, Senhor, para que, não obstante as agressões, ó Deus, não haja os sentimentos, Senhor, de raiva, de ódio, que esse sentimento não se instale em nossos corações. E eu quero orar aqui agora, Senhor, nesse momento, se há alguém aqui, Senhor, que está com o coração com dificuldade de perdoar, Deus, que está talvez com ódio, sendo bem aberto, está com raiva de determinadas pessoas, Tu traz a gente aqui, Senhor, para refletir sobre isso. E Senhor, traz um coração, Senhor, amacia nosso coração, trabalha nossos corações, não nos deixe, ó Senhor, ter, Senhor, essa raiz de amargura, Senhor, desenvolvida em nossos corações, não, ó Deus. Senhor, oro pelos meus irmãos que aqui estão, para que eles não desfaleçam nessa caminhada. Peço, Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, que Tu, Senhor, nos dê força. Talvez, Senhor, desses 20 anos passaram 10, e o Teu filho pensa, não vou chegar nunca nessa terra prometida. Oh Deus, em nome de Jesus, renova nossas forças, para que continuemos, Senhor, ó Deus, avançando e confiando em Ti. Por isso, Senhor, enche nossos corações de confiança em Ti, confiança no Teu amor. Ainda, Senhor, que ao olharmos ao redor, olhemos para grades, para prisões, para traições, que nada disso nos afaste da fé e da esperança em Ti, ó Deus. Oro pelo Teu povo, para que nós, Senhor, sejamos dedicados, esforçados, honestos naquilo que fizermos, exemplares em nosso trabalho. E, Senhor, que Teus filhos experimentem, vivam, Senhor, sim, das Tuas promessas e dos Teus planos, ó Senhor. E aquele, Senhor, que sentiu, Deus, estar desalinhado, mas que nessa noite vem aqui, Senhor, em busca, Senhor, de um alinhamento, ó Deus, contigo. Senhor, nós oramos a respeito, ó Deus, que haja uma decisão aqui agora, um posicionamento, sim, mas que Tu, ó Deus, com Teu Espírito, faça isso acontecer, quando, Senhor, a nossa força por si só, Senhor, não é suficiente. Oramos, ó Deus, pela Igreja Batista das Nações, que Tu abençoe nossa igreja, Senhor, que assim que seja sempre um lugar de vida, da Tua palavra. Fortalece, ó Deus, os nossos obreiros,
Fortalece, Senhor, aqueles que cooperam, as irmãs do departamento infantil, do nosso diaconato, a equipe de louvor. Levanta aqui homens e mulheres dispostas a ajudar em tua obra. Senhor, leva os teus filhos em paz para seus lares. Continua ministrando na vida de cada um, Senhor. Nós confiamos em Ti, Senhor. Nós confiamos no Teu amor. E oramos a Ti, Pai. E a comunhão do Espírito Santo seja com todos. Todos digam amém. Dê uma salva de palmas ao Senhor Jesus.